Disse, na verdade, você estava vindo, voltando. Já está em Terra Que Santanense. mulher fofoqueira. Bom dia, Fernando. Rapaz, bom dia, Miguel. Isso aí tá gravado. A primeira coisa, os primeiros 10 segundos você chama somente de fofoqueira. Eu espero que ela assista a aula. Mas eu tô de volta sim. Eu tô de volta sim. Certo. Deixa eu ver aqui. Aí, Fernando, Bom eu dia, acho que Bruno eu Play. te... Não sei quando, mas eu acho que eu te vi. Eu tenho certeza que era você. Ontem, Acho que foi. O quase Fernando. Não bom sei dia, não. Alice. Não lembro não. Se foi ontem, meu amor, sinto muito lhe informar, mas eu nem saí de dentro de casa. Eu tava só a poiqueira. Eu não sei se foi... Meu Deus. Fernando, a Alice Mandaram nem ia mensagem, né? jogar. A Alice nem ia jogar Interclasse, aí agora ela tá triste porque o Interclasse não vai ser esse mês. Que pena. Acontece. Olha, ela queria só fazer Olha, manha. eu queria sair de casa, tá? Pelo menos pra isso. Ah, entendi. Minha filha, você tem educação física toda terça e não sai. E Sai aí o no meio da Kiko, rua, Alice. e o Kiko. Eu acho que vocês Ela devem não pode, lavar roupa suja satisfativa. em casa, que dá certo. Bota em um grupinho do WhatsApp, que dá mais jogo. Quero Não no não, meio da obrigada. aula. Eu prefiro ir para aquele ginásio que eu não posso sair de casa. Eu prefiro ir para lá porque pelo menos vai contar como aula, eu não posso soltar. Ah, Vai ter entendi. aula extra Você quer hoje? uma desculpa para sair de dentro de casa. Entendi. Sim. Acontece. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma semana, né? Antes do recesso, é, antes da gente iniciar a nossa aula, algumas coisinhas. Essa turma sempre participa bem, né? Eu gosto muito. Vocês são muito comprometidos com as aulas. Parabéns, né? Mais uma vez. Eu canso de dar parabéns ao sétimo A. Às vezes eu critico, mas é uma crítica construtiva, tá certo? Aí, Fernando, o dia passa 2 dias sem aula. Como é, Laiane? Não gostei, porque eu passei 2 dias sem aula. Fui quinta-feira para Guamaré e fui sexta para Caicó. Hum, eu entendo, Carol. É importante. É importante esse incentivo familiar. Então, ai, Jesus. Fernanda, ainda não fiz a atividade semana dessa semana. Vou fazer hoje. Não, não se preocupe não, meu filho. Não se Ah, preocupe. eu também vou fazer a minha hoje, né? Porque sabe como é, né? Porque eu tava com preguiça, aí eu não fiz. Tá bom. Não se preocupe com isso, tá, gente? Não tem pressa. Então, vamos lá. Primeiros informes da nossa semana. Ai. Eu tinha prometido a vocês que ia fazer umas gravações de aula, tá? O que que aconteceu? Sábado pela manhã teve formação, e aí é, terminou quase 1 hora da tarde. Depois eu tive que viajar a Caicó, cheguei aqui em Santana à noite, e o domingo eu tava só a capa do Batman, né? Cansadíssimo, não, não fiz nada no final de semana. Então, durante a semana, eu vou conseguir gravar as aulas e vou postando aí nas turmas, né? Se eu conseguir gravar tudo num dia só, seria perfeito. Mas provavelmente eu não vou conseguir, então eu vou deixar quieto. Mas eu vou gravando de uma em uma vez, uma aula em uma turma e vou postando lá nas aulas, nas salas. E depois eu gravo as resoluções dos exercícios. Pode dizer, Luiz. Já a da Alessandra já tá aqui, Fernanda. Deixa o menino, deve ter dormido. E aí, gente, são duas aulas no caso, né? Uma que eu vou gravar para vocês de expoente negativo, outra que vai ser da aula que não deu certo o meu áudio, só pegou o áudio de vocês, eu não sei por que aquela poiqueira. E a resolução dos dois exercícios. Pode deixar o boy aí, não tem problema não. Aí a resolução dos dois exercícios. Do primeiro, né, que eu passei na primeira semana, e desse que eu passei na semana passada, e consequentemente desse que eu vou passar nessa semana, né? E o dessa semana ele é extremamente importante. O conteúdo que a gente vai iniciar aqui essa semana, ele é bem, vamos dizer assim, bem complexo. E também, né, bem necessário.
a gente vai dar um salto dentro do que a gente trabalhava em matemática, dentro das áreas de matemática. A gente vai sair mais da matemática aplicada, mais do concreto, vamos dizer assim, e nós vamos dar um salto para o teórico, para o abstrato. Então, inicialmente é normal que a gente sinta algumas dificuldades. Quem já começou a estudar anteriormente os conceitos, não talvez complemente alguma coisa ou confunda algumas coisas. Então, eu peço, né, que vocês só observem inicialmente, se tiver alguma dúvida, pergunte, mas não não tirem conclusões precipitadas. Senão pode ser que a gente confunda as coisas para futuramente, tá bom? Então, durante as nossas próximas aulas dessa semana, o que eu planejo para vocês é que a gente trabalhe expressões algébricas e equações de primeiro grau, né? É o meu objetivo para essa semana. Se não for cumprido, não tem problema nenhum. A gente, quando retornar para o presencial, ah, a gente consegue, né, desenrolar essa brincadeira, tá certo? Então, deixa eu ver o que é que tem mais. É, acho que é só isso. Sim, está previsto nosso retorno dia 31. Acho que já está lá nos comunicados. Antes que alguém me pergunte para onde a gente vai, quem vai dizer isso é a gestão, eu não vou dizer nada, tá certo? Então não adianta me perguntar. Se quiserem perguntar à coordenação, a diretor, enfim, eles que vão responder. Eu, Fernando, não respondo nada. E hoje, né, a gente vai ter uma discussão mais filosófica sobre as coisas e depois a gente vai entrar para escrever alguns pontos, tá bom? Então, se vocês quiserem ou tiverem com alguma dúvida, é só perguntar que vai dar certo. Como sempre, as nossas aulas estão sendo gravadas e eu peço que quando a gente for retornar para o presencial, que vocês deem uma revisada, principalmente naquelas aulas que a gente tinha, vocês estão com algumas dificuldades. Na aula passada, peço até desculpa para o meu amigo. Ai meu Deus, ele só bota Bruno aqui no negócio e agora eu só quero chamar ele de Bruno. Alex. Nosso amigo Alex, Alex. Ele só bota Bruno, aí eu queria chamar ele de Bruno de novo, Bruno Play agora. Não, agora eu vou chamar ele de Bruno Play lá na escola. O nosso amigo Bruno Play, ele ele pediu para que eu revisasse umas coisas sobre divisão e multiplicação de números racionais. Peço até desculpa, Alex, porque eu não lembrei na hora, por isso que eu não revisei. Mas eu vou fazer lá na aula gravada, eu vou fazer a revisão. E se mesmo assim você tiver com dúvida, ou não só você, mas algum colega, alguém, né, da turma, pode falar comigo, tá certo? Então, gente, a gente vai sair aqui do campo mais concreto da matemática, e a gente vai entrar num campo mais abstrato. E para algumas pessoas isso vai se tornar mais complexo, né? Até vai se dizer que é mais difícil, mas no nível de dificuldade é o mesmo que a gente vem enfrentando, né? Não aumenta nem diminui, é sempre a mesma coisa. O que vai acontecer é que esse conteúdo ele vai evidenciar a, as fortalezas de vocês, né? O que vocês são bons e as dificuldades, as fraquezas de vocês, certo? Quem tem alguma dificuldade ainda nas quatro operações básicas ou em algum conceito matemático básico, vai vai aparecer aqui nesses conteúdos. Então, se vocês não estiverem entendendo, não conseguirem compreender, falem, tá? Falem. Não se acanhem. Não tem um porquê, não tem motivo algum para ficar correndo com conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele vai pegar o nosso segundo bimestre, o restante todinho, e o início do terceiro.
e praticamente todos o restante de conteúdo a gente vai ter alguma ligação com ele. Isso sétimo, oitavo e nono ano. Então, é extremamente necessário que vocês compreendam isso muito bem. Então, não adianta tentar colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta vocês também tentarem correr com conteúdo, estudar muita coisa na frente, porque vocês vão acabar deixando algum espaço. E esse espaço, essa lacuna, pode realmente prejudicá-los no futuro. Então, pessoal, o que é que acontece? A matemática, ela se divide em duas grandes áreas: a matemática aplicada e a matemática pura. A matemática aplicada é aquela matemática que a gente aplica no dia a dia, não a de, não somente a, por exemplo, de dinheiro, né, a de horas, mas também, por exemplo, as de tecnologia, né? Como é que a gente consegue ver uma imagem numa tela? Como é que você digita algo, aparece aquela palavra? Como é que aquele desenho se move quando a gente está assistindo alguma coisa, né? Como é que, por exemplo, a hélice do ventilador gira? Tudo a matemática está ali envolvida, certo? E ela está aplicada naquele momento. Então, isso é o que a gente chama de matemática aplicada. Mas essa aplicação ela tem origem no que a gente chama de matemática pura. E essa matemática pura é uma matemática extremamente e puramente abstrata. Ou seja, gente, ela só existe na nossa cabeça. As pessoas dizem, e vocês já devem ter ouvido, né, uma expressão dizer eu sou de humanas, eu não sou de exatas, né? Mas a matemática, ela é a ciência mais humana que existe, porque ela só existe na nossa cabeça. Tanto é que, biologicamente, existe uma parte do cérebro de todo mundo que é voltada para o raciocínio lógico-matemático. E tem um estudioso chamado Gardner que ele diz que o ser humano ele tem 9 tipos de inteligência, certo? E uma delas, é exatamente, Carol. E uma das inteligências que a gente tem é a inteligência lógico-matemática. E essa inteligência lógico-matemática, a gente tenta desenvolver justamente na escola, para que vocês futuramente sirvam, né, como seres humanos para desenvolver a humanidade. Essa é a ideia. Então, eu como um professor cientista, eu sempre quero isso. Eu vou fazer meus experimentos educacionais, né? Meu campo é educação, com vocês, meus alunos, e vocês vão tentar aprender, e eu espero que consigam. Quando vocês aprenderem, vocês vão seguir suas carreiras e vão ajudar no desenvolvimento da nossa raça. Essa, para mim, é um sentido na educação. Não existe somente esse, mas esse, para mim, é um sentido extremamente válido. E aí, gente, a matemática, ela é uma forma de linguagem. Para mim, é uma forma de linguagem que a gente escreve ou determina algo que está acontecendo diariamente, a todo momento. A gente consegue descrever o caminhar de uma pessoa, a gente consegue descrever uma corrida, um movimento, a gente consegue descrever o momento que o sol vai estar, a posição dele, a temperatura, a chuva, quando é que ela pode acontecer, a altura da maré, a das ondas, na verdade, quando é que o mar vai estar calmo, como é que ele não vai estar, a profundidade de algo. E tudo isso se origina dentro do nosso cérebro no pensamento. E aí, né? Pode dizer, Laiane. Ai, velho, eu levantei sem querer essa molesta. Tudo bem. Eu não vou mais dizer pode dizer. Quando vocês levantarem a mão, vocês podem falar, tá bom? Que aí, se for sem querer, eu vou entender que quando fizer no silêncio. E isso. Porque, por exemplo, a gente não tem como determinar a temperatura exata do Sol. Por quê? Não tem quem consiga chegar lá, não, meu amigo. Mas a gente consegue, através de cálculos e de teorias, chegar em algo semelhante. Como alguém consegue determinar o raio da Terra. Ninguém pegou uma fita métrica e enrolou a Terra todinha, certo?
Então, isso é impossível humanamente, mas não para nossa mente, porque a gente consegue determinar modelos matemáticos para isso. Sim, tá certo. Então, calcular a distância entre um corpo e outro corpo, um corpo em movimento e outro movimento, quando a gente está correndo, quando é que aqueles dois corpos vão chegar e estar emparelhados? Então, a matemática, ela serve como linguagem, né, para determinar acontecimentos ou teorizar acontecimentos. E ela é aplicada em todas as áreas. Por isso que quando um professor de matemática fala da sua importância, não especificamente retas concorrentes. Eu estou falando duas pessoas correndo, uma corre mais e outra corre menos, vamos dizer assim, num pique menos acelerado, mas em um momento ela cansa e chega um momento que a outra vai conseguir chegar nela. Então, a gente consegue calcular isso por causa da desaceleração de uma e da constância da outra. Então, a gente consegue calcular isso, consegue determinar se eles permanecessem no mesmo ritmo, quantos quilômetros eles iam percorrer em determinado tempo. E a gente consegue determinar isso a partir de modelos matemáticos numa linguagem matemática. E hoje a gente dá início a estudo dessa linguagem, porque ela é uma linguagem universal, né? Existe um matemático, um filósofo matemático, que no tempo os caras era tudo, né? Era filósofo, era matemático, era biólogo, físico, chamado Galileu Galilei, que ele diz que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Como assim? Ele diz que ele não quer dizer que Deus é matemática, ele quer dizer que a matemática ela consegue ver o mundo sobre uma ótica que nós seres humanos conseguimos entender. Então, no momento, tem sim. Ele vai ser falado em muita coisa. Esse cara era muito bom, né? É, e aí a gente se pega justamente com isso. Como entender uma linguagem que todo mundo consiga, né, ler. E eu falo para vocês, a matemática é a linguagem universal. Universal que eu digo do planeta Terra, né? Ela é a linguagem terráquea. Porque o que a gente escreve com números e os símbolos que a gente vai usar a partir de agora, ela é entendida por um alemão, por um americano, por um asiático, por um africano. Qualquer pessoa minimamente letrada em matemática, ela vai conseguir entender esses conceitos matemáticos sem entender a língua local. Então, a matemática ela perpassa por isso, por essas barreiras da linguagem, da comunicação. E isso é muito interessante, né? Quando a gente pega, por exemplo, eu tenho que ler algumas coisas para o meu trabalho que são em outra língua. E eu não sei falar outra língua, só sei falar a língua materna e muito mal, né? E eu consigo entender o que o cara está escrevendo lá, baseado nos cálculos que ele está fazendo, porque a simbologia é a mesma, então, consequentemente, para mim, fica mais fácil de entender. Então, ele tentou fazer isso, né? Já tentaram, inclusive, na humanidade, que todo mundo tivesse o mesmo idioma, né? Eu acho que, eu não lembro se era Espera o nome do idioma, era alguma coisa assim. E não deu muito certo, né? Cada país quer ter não quer ser influenciado pela cultura do outro. Mas enfim. Então, gente, as expressões algébricas, elas vêm com esse intuito da gente entender uma linguagem, tá? Então a gente praticamente vai aprender uma nova língua, só que é uma língua matemática, para compreender situações ou pegar uma situação e escrevê-la em outra língua. Então, vocês não pegam uma situação em inglês e transcrevem, traduz para o português, ou pegam em português e traduz para o inglês. A gente vai fazer do mesmo jeito, só que eu vou pegar algo em português e vou traduzir para expressões algébricas, que é para uma linguagem matemática. E não é muito complexo. A linguagem matemática, ela é simples, ela é objetiva, certo? Ela é objetiva. E ela é difícil, mas é simples.
Não entendam que ser fácil, ser simples, não. Pode ser complexo, ser fácil, ser complexo, tá? Ó, por exemplo, eu quero emagrecer, é fácil, é só comer menos. Mas é muito complexo, não é simples, tá? Eu quero ficar forte. É só ir para academia. Não é tão fácil, não é tão simples, é bem complexo. Então, a matemática, ela é muito difícil, só que ela usa uma linguagem simples, que é para que a maioria, ou 100%, o ideal, né? 100% das pessoas consigam entender essa linguagem. Agora, quem vai se aprofundar nisso? Não é 100% das pessoas, certo? Então, qual é a ideia da expressão algébrica? Ela vai explorar, embora vocês talvez discordem, a beleza da matemática e a abstração por trás dela. Então, como é que a gente vai começar a falar nisso? A gente vai falar e vamos usar, principalmente, a ideia de um negócio chamado variável. Não somente variável, né? A gente também pode chamar isso de incógnita. Hoje a aula foi mais de filosofia do que praticamente matemática, né? Não teve muita conta. Mas qual é a ideia, pessoal? Trabalhar com matemática, ela exige você depender de muitos fatores externos que você não sabe o que é que vai acontecer. Como assim? Por exemplo, para eu ir para a festa, depende. Travou, Como é, Isabela? travou. Travou o quê? Você. Não sei se foi Pra pra mim todo tá mundo, normal. mas foi pra mim. Pra mim tá Não normal. escutei o que Não foi disse. você. Eu acho que foi só no seu caso aí, Isabela. Mas aí você revê o Repetir? vídeo, É, que eu nem escutei. certo? Então, para eu ir para uma festa, depende se meus pais vão deixar eu ir, o meu responsável, depende se eu tiver com aquela roupa que eu quero ir, se meu amigo ou minha amiga for comigo, se aquele boy ou aquela boy estiver lá. Então, depende de várias coisas. Essas coisas que dependem para eu ir, elas são variáveis, porque não sou eu que defino, certo? Então, as incógnitas, essas variáveis, elas vão ser representações para algo que eu não conheço. Nesse caso, nós vamos usar letras para representar números ou valores que a gente não conhece. Então, isso é só uma forma de simbolizar as coisas, certo? Por exemplo, às vezes você não sabe o nome do negócio e você usa o termo coisa ou negócio. Fulano, pega aquela coisa pra mim. Que coisa, mano? Aquela coisa que ajuda a moer a carne. Aí a pessoa vai fazer as referências. Você quer. O nome disso aqui é moedor de carne. Não lembrei o nome não. Eu chamo de coisa. Ei, vamos fazer aquele negócio? Aquele negócio lá? Que negócio? Aquele negócio lá que talha o leite pra gente comer depois. Você tá falando de coalhada. Então, entendam que às vezes a gente usa termos na nossa língua que se referem de uma forma genérica a alguma situação. Igual a palavra coisa. Coisa, ela é tudo, ela até verbo se torna, certo? Dependendo. Fulano é todo coisado, ele coisou não sei o quê. É isso, é aquilo, tá? Então, essas situações acontecem justamente por causa disso. A gente não tem a definição do que é e vem a primeira coisa na nossa cabeça, a primeira palavra. Ó, em vez de usar palavra, eu usei coisa, porque foi o primeiro termo que vem na minha mente. Então, as letras, elas vêm para a gente para representar valores que a gente não conhece, valores desconhecidos, tá certo? Então, as letras, mais uma vez, elas vão representar números que a gente não conhece. E aí,
o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma situação e vai escrever na forma de uma expressão que contenha letras. Essa expressão que contém letra, número e operação, esses três elementos, nós chamamos de expressões algébricas. Letra, número e operação. Se tiver esses três carinhas juntos, nós chamamos de expressões algébricas. Você já conhece as expressões numéricas? São expressões formadas apenas por números e operações. Só que agora a gente tem as expressões que vão envolver números, letras e operações. Então, o que tem a mais aí são só as letras, que nada mais são do que valores numéricos que a gente não conhece. Tá bem pertinho de terminar a nossa aula. Isso é uma droga. Mas vamos lá. Por exemplo, se eu quero determinar o dobro de um número, basta eu pegar esse número e multiplicar por 2, certo? Então, o dobro de um número é um número vezes 2. Mas que número é esse? Ah, Fernanda, aí depende. Se for 3, vai ser 6, porque 2 vezes 3 é 6. Se for 5, 2 vezes 5 que dá 10. Então tá vendo que toda vida tem esse se for tal valor vai ser tanto, se for tal valor vai ser tanto. Então a expressão algébrica ela vem para generalizar isso, mesmo com essa questão desse se. Ela vem para generalizar. Então, se eu tenho o dobro de um número, é duas vezes alguma coisa. Então, é duas vezes que alguma coisa é esse, que eu não sei. É um número, Fernando. Pode ser qualquer um. Pode ser 2, pode ser zero, pode ser 15, pode ser 30, pode ser 1,2, pode ser menos 0,4. Então, quando eu tenho essa variância de valores em que eu não consigo determinar especificamente qual é esse valor, e eu quero representar um modelo, né? Eu quero representar essa situação através de um modelo, aí eu vou usar uma representação algébrica. Aí, no lugar de eu botar esse ponto de interrogação, eu vou representar isso usando uma letra. Aí, essa letra, meu parceiro, pode ser a letra que você quiser. A, B, C, D, E. No lugar da interrogação, eu vou botar a letra, porque vai se representar um número. Ah, Fernando, que letra você gosta? Eu gosto do F. Então, eu vou dizer que é duas vezes F. E esse F vai representar a letra, o número lá qualquer. Então, não é que eu queira dizer que 2F representa, duas vezes F representa o dobro de qualquer número, mas representa. Não, mas Rawan disse que não gosta, não, ele gosta mais do R. Então, duas vezes R. E continua sendo uma expressão algébrica que representa o dobro, tá bom? Turma, eu vou encerrar nossa aula. Amanhã a gente volta e discute a respeito disso. Pode dizer, Raul. Ah, nós vai descobrir o valor de R no final, né? Quando tiver a conta. Não vamos nos preocupar com valores ainda não, tá certo? Mas sim, a gente vai descobrir em algum momento, mas não é agora. Gente, vocês vão saindo. Lembrem de responder a frequência com outro professor, porque não deu tempo não. Valeu, turma. Obrigado. Tchau, tchau.